pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a Vejam Só Vocês, a 20ª orientação do Vocacional Literatura Sul 3 2020. Vamos então ao nosso poema de abertura. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. A poeta que abriu o nosso encontro de hoje, que também é uma prosadora, é a Conceição Evaristo, uma figura de extrema referência dentro da literatura contemporânea como resistência da negritude e do feminino em nossas letras. Para comemorarmos então o nosso 20º encontro, vejam só vocês, né, meses e meses aí de relação virtual já, né? Eu escolhi como tema do encontro comemorativo de hoje algo que perpassa a produção de muitos dos autores aqui e dos autores de poesia e literatura de maneira geral. Esse assunto é escrever sobre a própria escrita. Como a gente viu já no poema de abertura hoje, né, da Conceição Evaristo, bem no comecinho ali, nos 2 primeiros versos, né, é muito comum que se escreva a respeito da própria escrita. Agora, eis a questão. É um procedimento que funciona, é um procedimento que permanece contundente no contemporâneo, é um procedimento em que vale a pena, como autor, a gente apostar? Voltamos aí de novo às questões colocadas anteriormente nos demais encontros, né? Depende de como se faça. Eu vou dar aqui alguns exemplos de usos dessa temática, né? De como que o autor pode se usar do fato de ser um autor, né, na hora de escrever os próprios textos. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Bom, esse primeiro poema aí é um poema muito consagrado da história da nossa literatura, né? De uma mulher também. Eu não me lembro se a gente já discutiu aqui a obra da Cecília Meirelles em algum momento. Depois de 20 episódios começa a ficar tudo meio confuso, né? Mas enfim, a Cecília é uma poeta canônica, uma poeta oficial. Há quem goste mais e há quem goste menos da obra dela. Mas esse poema, de qualquer maneira, é muito bonito, né? E fala disso, né? Fala sobre o próprio ato de se escrever. O que é legal de notar nesse poema e que é legal para a gente pensar a respeito da nossa própria produção?
ela consegue existencializar o trabalho poético, né? Ela consegue dar uma dimensão, para falar em outras palavras aqui, existencial para o ato da escrita, né? Ela não fica restrita ali à escrita como um fim em si mesmo, né? Mas como uma espécie de reflexo da própria existência. Um bom poema leva anos. 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você, caminhando junto. O segundo poeta que a gente vê aí, então, é o Leminski. O Leminski, ele já foi apresentado aqui, esse eu tenho certeza de que a gente já falou a respeito. É um poeta da geração dos anos 70, né, da poesia brasileira, nomeada aí essa geração como geração marginal por alguns autores, como geração mimeógrafa por outros, mas de qualquer maneira é uma geração que teve o seu lugar na história, né? Principalmente por conta da jocosidade, né? Da lida com a brincadeira, né? Com o jogo de palavras, e o Leminski dá essa dimensão, né? Para a poética dele e para essa ideia, né? De escrever a respeito de se estar escrevendo, né? Escrever sobre ser autor, né? Ele dá essa dimensão do jogo, na minha opinião, pelo menos, né? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Bom, o nosso terceiro e último poeta aí dessa discussão, dessa reflexão, é o Cruz de Souza. O Cruz de Souza é um poeta sobre o qual a gente já falou aqui também. Eu deixei, inclusive, uma indicação de filme a respeito da biografia e da obra dele na descrição desse vídeo. O Cruz de Souza é importante, entre outras coisas, por ser o nosso primeiro poeta negro reconhecido como tal, num período ali no finalzinho do século XIX, né, em que isso era praticamente impossível, dada a estrutura social brasileira. O que nos interessa notar, então, no texto do Cruz de Souza? O Cruz de Souza, ele tem uma certa mistificação a respeito da figura do autor literário, muito típica do período em que ele escreve, né? Esse autor que é o assinalado, ou seja, ele é diferente dos outros, né? Ele é especial por conta de um suposto dom aí para a escritura, né? para o ato de escrever, volto a dizer. A gente tem aí um distanciamento, né? Entre autor e público, né? E pessoas comuns, nessa perspectiva aí do século XIX a respeito do que seja ser poeta. Para a nossa reflexão, o que é interessante de pensar a partir disso? Dá ou não dá para escrever aí a respeito do próprio ato de se escrever o que quer que seja? É possível, mas a gente não pode perder a consciência de que, dependendo do tom que se use, a gente pode se remeter a uma visão ou a outra. A gente pode estar dentro de uma perspectiva como
a do Cruz e Souza, né? Que é uma perspectiva típica do século XIX, né? Que coloca o autor como um ente especial e diferente dos demais. Ou a gente pode avançar um pouco na história, né? E brincar com a própria condição da autoria, né? Considerando ela uma espécie de jogo, né? Uma espécie de brincadeira. O que condiz muito mais com uma visão contemporânea a respeito da literatura. Bom, como eu tinha falado no encontro anterior, vamos tentar retomar aí os exercícios, né? A gente andou um pouco distante de exercícios mais pontuais, né? Mais direcionados, e eu acho que esse tipo de proposição é interessante para quem acompanha. O exercício, então, claro, não poderia ser outro, escrever sobre a própria escrita, né? Escrever aí sobre o que seja esse ato, né? Esse gesto de ser autor de literatura. Gente, muito grato aí a parceria de vocês nesses 20 primeiros episódios, né? Não é pouca coisa produzir esse material para a internet. E se não fosse por vocês que nos acompanham aí e dividem com a gente esse desafio, seria impossível que isso acontecesse, né? O vocacional preza muito por essa relação, né? Essa troca de experiências com as pessoas, né? E é muito gratificante saber que, apesar de todas as dificuldades, né? A gente continue conseguindo fazer esse tipo de encontro. Enfim, é isso. Boa semana para todos vocês. E a gente se encontra de novo a semana que vem.